Esse usuário aqui perguntou aqui, o que você sabe sobre os sinocéfalos, deve ser, né? Eles ainda existem? Obrigado, parabéns pelo trabalho. Olha, os sinocéfalos são, para quem não sabe, pessoas com cabeça de cachorro. Se foi isso, se eu entendi realmente o que a pergunta, né? Se for sobre os sinocéfalos aparecem. A gente poderia ampliar isso, inclusive, para falar dos sinocéfalos como seres humanoides com cabeça de cachorro, que pode enquadrar deuses também, né? O Anubis, de certa forma, na mitologia egípcia, ele é representado muitas vezes com a cabeça de chacal, que é um canídeo, né? Eu acho que se enquadra aí dentro dos sinocéfalos. Mas mais especificamente, talvez a pessoa esteja se referindo aos sinocéfalos dos relatos de viagem medievais, como o do relato de viagem de Marco Polo. E aparecem também em bestiários, em livros de monstros desse período, né, do período transição do período medieval para o período moderno. Tem até um santo católico que é representado às vezes em ícones, né, principalmente bizantinos, com cabeça de cachorro, que é o São Cristóvão. E de onde que vem isso, né? Vamos por partes, então. Peraí que eu fui meio pego de surpresa pela pergunta. Deixa eu abrir, deixa eu compartilhar aqui imagens de sinocéfalos que vale a pena também, né? E a palavra simplesmente significa cabeça de cachorro mesmo, né? De céfalos é cabeça e kinos, né? É cão, assim como o cinismo, né? Aqui, né? Então, figuras com cabeça de cachorro. Ah lá, isso aqui são iluminuras medievais, né? Bem interessante essa imagem, inclusive. Ah, esse aqui é do Facebook, não vai carregar. Ah, eu estava falando do Anubis, né? O Anubis seria um deus sinocéfalo, mas é porque existe um povo referido nos relatos de viagem, como o do Marco Polo, que teria cabeça de cachorro, e que viveriam. O Plínio também, o Plínio Velho, na História Natural, lá nos tempos da Roma Antiga, já falava também de sinocéfalos na Índia. Sempre os sinocéfalos estão longe. Né? Ninguém fala assim, aqui estão os sinocéfalos, é sempre lá. Né? E quanto mais você caminha, mais longe eles estão. Então, essa aqui é uma representação de sinocéfalos. Né? Eu usei essa imagem, inclusive, eu acho que no vídeo sobre alienígenas medievais, se eu não me engano. Ou quase usei, não lembro se eu usei. Sinocéfalos. Aqui o São Cristóvão, né? O santo com cabeça de cachorro. Vale vídeo isso aqui também, né? São Cristóvão. No caso do São Cristóvão, o que acontece? O São Cristóvão é um santo que é referido como cananeu, da região de Canaã, e a palavra cananeu pode ter levado a uma leitura equivocada, essa é uma das hipóteses, né, por que ele é representado com cabeça de cachorro, pode ter levado a uma leitura equivocada de que a pessoa entendeu caninos, que é canino, né, de cachorro. Então talvez São Cristóvão o cananeu entendido como São Cristóvão o cão, ou São Cristóvão o canino, e aí acabou dando origem a algumas lendas e a essas representações de São Cristóvão. Outra ideia que existe é de que os sinocéfalos eram povos distantes, mas que eles estavam, isso já são lendas medievais, né? De que eles estavam presentes em Pentecostes, o evento ali que acontece descrito no livro de Atos, em que povos de várias partes da terra se reúnem, cada um na sua língua, cada um fala na sua própria língua, né, naturalmente, e eles ouvem os apóstolos pregarem uma espécie de língua universal que todo mundo entende. Cada um entende na sua própria língua, né, melhor dizendo. E que até os sinocéfalos estariam presentes em Pentecostes. Né? É uma forma de dizer assim que todo mundo, mesmo gente de todas as partes da terra, estavam presentes nesse evento descrito no Novo Testamento. Né? Então, o São Cristóvão poderia ser uma figura originalmente desse povo e que se converteu não nessa ocasião, né, porque São Cristóvão não é exatamente do século I, acho que é do século IV ou V, mas enfim, tem algumas hipóteses então de por que São Cristóvão é representado com uma cabeça de cachorro. E tem várias, né? Aqui também, essa aqui. São Cristóvão sinocéfalo. Aqui, né, os sinocéfalos, e são descritos geralmente como povos bárbaros, né? Os sinocéfalos são povos violentos. Então, isso associado à história de conversão de São Cristóvão também daria um peso maior a essa conversão, porque ele sai de um estado quase selvagem, de besta, algo inferior na cadeia dos seres, né, como se entendia na filosofia antiga, e ele se eleva não só espiritualmente, mas até em termos mesmo de ser, e passa a ser uma figura propriamente humana. Enfim, né? Depois vale uma pesquisa mais detalhada e uma. Ó, já tem até vídeo desse canal aqui sobre isso. Mas é isso, né? Os sinocéfalos são isso. E se eles existem até hoje, eu diria que eles nunca existiram, na verdade, né? Hoje a gente tem. Hoje não é mais difícil de falar assim, eles estão mais para o leste, né? Porque a gente tem imagens do mundo inteiro. Então, quanto
É igual quando você está jogando Age of Empires, né? Você tem um lugar que tá revelado e você tem os lugares escuros e você tem que ir desbravando para ver o que que existe nesses lugares. Até você desbravar esses lugares, qualquer coisa pode estar lá, né? Eu costumo dizer que a gente, no escuro, não é que a gente não enxerga nada, a gente enxerga coisas demais. Até o que não está lá a gente enxerga, né? Tudo que a gente, tudo que pode estar o escuro, o desconhecido, ele tem uma potencialidade gigante, né? Ele é infinito em potência, praticamente, né? Aí quando você descobre, finalmente ele tem que ser alguma coisa e deixa de ser todas as outras coisas que ele poderia ser. Faz sentido? Então, Age of Empires, para quem não pegou a referência do jogo aí, não sei se vai ter um mostrando um mapinha escuro, né? Tá tudo com o mapinha revelado. Mas enfim, quem pegou, pegou. Quem não pegou não precisa pegar também não. A ideia é só essa, né? É de que muitas dessas lendas de viajantes, elas vão desaparecendo à medida que as pessoas de fato passam a conhecer aqueles ambientes que antes eram conhecidos só por relatos muito distantes, né, de terceira, quarta mão. Então abre muito espaço para lendas, né? Para exageros, para incompreensões. Então alguém fala lá no começo, assim, tinha alguém que tinha, nó, fulano parecia um cachorro. Tal pessoa parecia até um bicho. E aí no telefone sem fio já vira assim, né? Tal fulano era um bicho. Tal pessoa tinha cabeça de cachorro. A coisa vai crescendo, né? No telefone sem fio dessas histórias de viajante. Como, por exemplo, os rinocerontes, né? Os animais de bestiário. Por exemplo, o rinoceronte provavelmente é de onde vem o unicórnio, né? Partes, pelo menos, da ideia do unicórnio pode vir de relatos de viagem de rinocerontes. Tem os elefante, né? Os elefantes nos bestiários, eles são bem diferentes também, né? Porque alguém descreve assim: ah, é um bicho que tem um nariz muito longo, tem duas presas embaixo muito compridas, e um corpo muito grande. Beleza, mas como é que você vai imaginar isso? Tem muito. Você não falou se ele tem pelo ou não, aí você pode colocar. Você não falou qual que é a proporção da cabeça em relação ao corpo. Então, você não falou qual que é a proporção das patas em relação ao corpo, da tromba em relação ao corpo. Então, a pessoa imaginando a partir do relato oral das informações que ela tem, elas vão produzindo coisas muito diferentes, né? Como isso aqui. Então, você tem várias imaginações diferentes de como era um elefante por pessoas que nunca viram um elefante. Esse aqui, por exemplo, não esticou tanto a tromba, né? Fez uma tromba mais modesta. E tem alguns que são muito parecidos e possivelmente foram feitos por pessoas que viram sim elefantes, né? Mas outros que pessoas que não viram desenharam coisas, né? Imaginaram coisas mais ou menos desse tipo, né? Com muita variação. Então, a mesma coisa acontece em relação a povos distantes, a costumes distantes nesses relatos de viagem, né? Não dá para comprar barato de forma alguma essas narrativas, é preciso ler de forma crítica, né? É maravilhoso, é uma fantasia linda de você entrar, mas como fantasia, não confunda isso com a realidade.